Boa noite, pessoal, tudo bom? Tô aqui a convite do meu amigo, do nosso querido amigo Luizinho, e eu não podia deixar de aceitar esse convite por alguns motivos. O principal deles é que ele me falou que essas lives, esses saraus culturais aí, têm o intuito de atrair pessoas para ajudar o projeto social que vocês têm feito aí em Salvador, de ajudar algumas comunidades carentes, e eu achei isso muito bacana. Então, como é um sarau cultural, nada mais cultural pra gente que o nosso carnaval. E aqui eu vou falar especificamente do carnaval carioca. Então, é uma santista em Minas Gerais, falando do carnaval carioca para ajudar a Bahia, Salvador. Olha só, né? Brasil todo misturado. Vamos lá, falar sobre algumas curiosidades do carnaval carioca, dos desfiles, né, das escolas de samba, e puxar a sardinha para minha escola, quer dizer, para nossa escola, minha e do Luizinho, que foi onde eu conheci ele lá na quadra da Mangueira. Tô aqui vestida a caráter, olha, em homenagem ao Cartola, para falar para vocês e puxar, como eu já disse, puxar a sardinha para nossa escola. Bom, a primeira escola de samba era a Deixa Falar. Na verdade, ela nunca foi uma escola de samba, ela era um bloco que depois virou um rancho. Ela era lá do bairro do Estácio de Sala, do Rio de Janeiro. E tem Ismael Silva como um dos fundadores. A sede desse bloco era do lado de uma escola normal, que formavam professores naquela época. E aí eles falavam assim, lá formam professores, aqui também professores de samba, a gente ensina samba. E aí começou a surgir o termo escola de samba, por causa da escola normal, que era ao lado da sede da Deixa Falar. A Deixa Falar, ela foi fundada em 12 de agosto de 1928. Um pouco antes disso, lá no Morro da Mangueira, já tinham muitas manifestações culturais de carnaval e já tinha o bloco Rancho Pérolas do Egito, que foi o primeiro grupo carnavalesco lá no Morro da Mangueira. E tinham depois vários outros blocos, ranchos, e tinha um grupo de jovens ali do Morro da Mangueira que tinha sido proibido de frequentar esses blocos, porque eles eram muito bagunceiros, e eles formaram o bloco deles, o Bloco dos Arengueiros. O primeiro desfile do Bloco dos Arengueiros foi em 1927. Entre eles estava o Cartola e Carlos Cachaça, fundadores da Mangueira. Vocês sabem quem é Cartola, né? Não sabe pelo nome? Olha só, aquele que fala assim: bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Agora vocês sabem, né? Pois é, Mestre Cartola. Então, o primeiro desfile dos Arengueiros foi em 1927, e em 1929 eles decidiram, não, vamos organizar isso aqui, vamos fazer bonitinho, vamos fazer virar que nem lá Deixa Falar, escola de samba. Opa, 1929? Pois é, essa é uma grande polêmica. A Mangueira foi fundada em 1929, então, teoricamente, ela fez esse ano 91 anos. Eu não sei quem assistiu a live de comemoração da Mangueira, ela comemorando seus 92 anos. Isso é devido a uma confusão da cabeça do Cartola, depois em entrevistas, errando a data da fundação da Mangueira, e isso foi se perpetuando e ficou como se tivesse sido fundada em 1928, mas não foi. Ela foi fundada em 1929. Isso foi comprovado, que acharam cartas que foram mandadas pelos fundadores da Mangueira para... Aqui, olha só, a carta, tá vendo? Olha lá, fala a data da fundação da escola, tá vendo? 1929, não 1928. Então, essa é uma grande polêmica. Tendo 91, 92 anos, não importa, Mangueira é a maior escola de samba do planeta, cheia de tradição, um ano a mais, um ano a menos, não faz diferença. Falei que ia puxar a sardinha? Bom, então, em 1929, na casa de Euclides Roberto dos Santos, teve uma reunião lá com os ex-arengueiros, né, entre eles Mestre Cartola, Massu, Zé Espinguela, Pedro Caim, Abelardo da Bolinha, Saturnino Gonçalves. Eles se reuniram para formar a escola. Quem deu a ideia do nome foi Cartola. O nome Estação Primeira, porque a Mangueira era a primeira estação de onde saíam os trens das estações Francisco Sá e Barão de Mauá.
por isso o nome Estação Primeira. E as cores também foi o Cartola que escolheu, verde e rosa, porque ele tinha referência de blocos carnavalescos da época que ele morava em Laranjeiras, um bloco que o pai dele saía, que era o bloco Rancho dos Arrepiados, era verde e rosa. E aí ele deu a ideia da Mangueira ser verde e rosa. Foi aí que surgiu as cores da nossa escola. Em 1932, existia um jornal chamado Mundo Esportivo, falando sobre esportes. Naquela época não tinha muito esporte, não tinha tanto campeonato quanto tinha hoje. Então, quando acabava o campeonato de futebol, eles ficavam ali alguns meses sem ter assunto. Tinha um repórter, que era o Pimentel, que trabalhava nesse jornal e que estava todo no meio ali das escolas de samba que existiam na época, e deu a ideia de começar a fazer entrevistas deles no jornal nesse período aí entre um campeonato e outro. E foi sendo sucesso, né? Essas entrevistas deram muito retorno. E aí o dono desse jornal, que é o Mário Filho, que é o que deu o nome ao Maracanã, teve a ideia de falar assim, por que a gente não faz uma disputa entre eles? E foi aí que surgiu o campeonato das escolas de samba do carnaval. Essa ideia foi em 1932. Nessa época, a classe média alta, brincava o carnaval na Avenida Rio Branco e o pessoal mais pobre na Praça 11. Adivinha onde devia ser mais animado, né? Pois é. Então, o Mário Filho pegou e falou assim, não, o desfile tem que ser na Praça 11. Vamos fazer o desfile na Praça 11. E assim foi. Nesse primeiro desfile, desfilaram 19 escolas. E naquela época não era como é hoje, um samba cantado durante o desfile inteiro. Cada escola tinha direito a cantar 3 sambas. E adivinha quem foi a campeã do primeiro desfile? Mangueira. Foi a primeira campeã. Em segundo lugar, foi a Vai Como Pode, que depois virou a Portela. Em terceiro, a Unidos da Tijuca. Aí quando teve esse primeiro desfile, quando teve aquele auê que ia ter o desfile, o jornal o Globo cresceu o olho e começou a falar sobre. Então aí já começou a relação do jornal o Globo com o Carnaval Carioca. Em 1933, no ano seguinte, novo desfile, mesma coisa, Praça 11, quem foi campeã? Mangueira de novo. Em 1934, as escolas decidiram se unir, fazer a união das escolas de samba e oficializar direitinho o regulamento dos desfiles. Em 1942, começou a ter a construção da Avenida Presidente Vargas e deixou um espaço muito pequeno ali na Praça 11. Então, em 1945, eles perderam completamente o espaço, não teve onde ser feito, então foi no estádio de São Januário o desfile. Em 1947, já pronta a Presidente Vargas, foi na Presidente Vargas. E começou a crescer o público, fizeram arquibancadas. A primeira vez que teve arquibancada para assistir o desfile foi em 1952. Lotando de gente, arquibancada, em 1961 começaram a cobrar ingressos. Em 1970, somente aqui rádio e televisão começou a transmitir os desfiles das escolas de samba. Em 1974, de novo uma obra fez mudar de lugar. Estava tendo obra do metrô, então o desfile foi na Avenida Presidente Antônio Carlos. Foi o único ano. Depois, em 1978... já passou a ser na Marquês de Sapucaí, onde é até hoje. Só que todo ano montava, desmontava aquilo, montava, desmontava estrutura. E aí, em 1983, o então governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e o seu vice, Darcy Ribeiro, tiveram a ideia de fazer uma estrutura fixa, que ficasse ali o tempo inteiro para os desfiles. Tiveram a ideia do sambódromo. E eles encomendaram o projeto para Oscar Niemeyer, e em 1984 que foi o primeiro desfile no que a gente conhece até hoje, o sambódromo, né? Conhecido como a Passarela do Samba, que foi o primeiro nome oficial, a Marquês de Sapucaí, né? E no final da avenida porque no final do desfile era para ser feita uma grande apoteose, e por isso a Praça da Apoteose, como tem o nome até hoje, essa prática já foi abolida há muito tempo, ela durou muito pouco, mas ainda ficou conhecida como a Praça da Apoteose, onde fica ali a cabine de entrevistas da Globo, ali no final, onde tem aquele, parece um Mzinho, né? Em 1997, o nome mudou para Passarela Professor Darcy Ribeiro, em homenagem, né, a um dos fundadores. Bom, pois bem, em 1984, no primeiro desfile ali na Marquês de Sapucaí, ele era de uma forma diferente. Aí que começou a ser dividido em 2 dias de desfile, né? Domingo e segunda-feira, como é até hoje.
Só que naquela época fizeram o seguinte, domingo tinha uma campeã, segunda tinha outra campeã, no sábado das campeãs essas duas desfilavam e era decidido quem ia ser a super campeã. No domingo quem ganhou foi a Mangueira, na segunda quem ganhou foi a Portela, minto, foi ao contrário. Domingo quem ganhou foi a Portela, na segunda foi a Mangueira e no sábado das campeãs, quem foi consagrada super campeã? Estação Primeira de Mangueira. E depois nunca mais teve esse título de super campeã, foi o único ano, então a Mangueira é a única super campeã. E nesse ano a Mangueira também fez uma coisa muito diferente, que quando acabou o desfile, ao invés dela sair em dispersão, ela desfilou de novo, ela voltou. Só que aí sem nota de jurado, coisa mais leve, mais solta, como é no desfile das campeãs até hoje, né? Então, Mangueira foi consagrada super campeã, com o enredo Yes Nós Temos Braguinha, que é muito conhecido até hoje. E é isso, essa é uma pincelada aí de como que começou o desfile das escolas de samba e como foi fundada a Estação Primeira de Mangueira. Aí, da onde a minha paixão pela Mangueira, não sei, como diz o samba, a Mangueira é tão grande que não cabe explicação. E a Mangueira inspira não só pelos enredos maravilhosos, pelos títulos, pelas cores, mas ali é um berço de samba, de compositores muito famosos que fizeram sambas maravilhosos e todos cantaram Mangueira. Eu indico esse CD, Sambas para a Mangueira, maravilhoso, sambas de exaltação à Mangueira. E eu vou cantar um pedacinho de um samba de exaltação à Mangueira, que é o que eu mais gosto. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma mangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Primeira não sei quantas vezes subi o morro cantando, sempre o sol me queimando, e assim vão me acabando. E assim vão me acabando. Continuei com vocês. Beijo!